Eu recebi da coordenação do evento a incumbência de falar sobre casos repetitivos, mas eu não me sentiria completo, realizado hoje, se não contasse aos senhores como foi essa história através da qual nasceu o novo CPC. Na segunda-feira da semana passada, no dia 16 de março, numa solenidade lá no Palácio do Planalto, foi sancionado o novo código. Né, no dia 15 de março, perdão. Dia 16 foi publicado no Diário Oficial e no dia 17 se inicia o prazo por causa da publicação no Diário Oficial e em 17 de março de 2016 nós já teremos em pleno vigor um novo Código de Processo Civil para o Brasil. Um código moderno, um código que traz uma parte geral com dispositivos bastante interessantes, como, por exemplo, a extinção do livro do processo cautelar, que passa para o livro inicial do Código de Processo, naquela parte geral que abrange não só o processo de conhecimento. Todos nós sabemos que hoje o nosso CPC está estruturado em 4 grandes livros. O novo CPC, ele cria ainda uma parte geral e extingue o livro do processo cautelar. Por quê? Porque depois de quase 40 anos, mais de 40 anos de aplicação do CPC, descobriu-se que o poder geral de cautela do juiz é mais do que suficiente, não haveria necessidade de um livro inteiro para tratar do processo cautelar. Existe um prolongamento daquilo que se conhece hoje como tutela da evidência, um aprofundamento desse regime, justamente para permitir que a parte que tem razão no processo e cujo direito seja evidente desde o início do processo, possa usufruir desde já, desde o princípio, daquele bem da vida que o direito material lhe assegura. Porque hoje o nosso Código de Processo é um Código de Processo do réu, é um Código de Processo do devedor, não do autor que tem razão. Por que nós deveríamos aguardar até a sentença final, ainda que não haja urgência, para entregar o bem da vida ao autor que tem razão, se ele junta um documento que não pode ser refutado pelo réu? Por que fazer esse autor aguardar até a sentença final, 2, 3, 4, 5 anos depois, se já existe uma súmula vinculante, se já existir, por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido da tese postulada pelo autor? Por que fazer esse autor aguardar 4, 5, 6, 7 anos para satisfazer o seu direito, se o STJ ou se o Supremo Tribunal Federal já tiverem fixado uma tese em casos repetitivos no sentido da sua postulação? E aí, quando eu falo de casos repetitivos, e aqui eu entro para valer no meu tema, quando se fala de casos repetitivos, se fala de um fenômeno relativamente novo no Brasil. Apesar de, desde a década de 60, já se discutir o problema da crise do Poder Judiciário, o que fazer com esse excesso de demandas, a conceituação, o delineamento desses casos repetitivos e principalmente a percepção dos efeitos deletérios desses casos repetitivos é um fenômeno relativamente novo no Brasil. Começou-se a falar de casos repetitivos a partir de 2001, quando nas leis que principalmente criaram o Juizado Especial Federal, se percebeu que um dos principais problemas seria a quantidade de ações previdenciárias que se repetem aos milhares ou milhões. Porque todas as vezes que o poder público comete uma ilegalidade, pratica um ato que lesa a esfera jurídica de alguém, dificilmente esse ato se limita a prejudicar uma única pessoa. Como as ações do Estado devem ser pautadas pela impessoalidade, essa impessoalidade se transmite também nas lesões. Então, a multiplicação é quase que instantânea. Se o INSS deixa de corrigir um benefício previdenciário pelo índice adequado num determinado ano, aquela lesão que pode chegar aos direitos do meu avô, ele pode se repetir aos milhões em todas as pessoas que recebem aposentadorias do INSS. E o problema que se tinha até os anos 2000 no Brasil era que o juiz ele era cobrado por produtividade. Vejam que em 2005 surge o CNJ e já em 2009 se começa a falar de maneira muito frenética em metas, a meta 2 do CNJ. Eu tive a honra de integrar o CNJ, mas sempre
fui um crítico do regime de metas, pelo menos feito de maneira cega, porque é necessário distinguir casos difíceis, casos que exigem muita reflexão, de outros casos que podem ser julgados rapidamente. Mas o Poder Judiciário, acossado com tantas metas, muitas vezes não tinha instrumentos para lidar com esse contencioso de massa. Nós sabemos que os escritórios de advocacia se adequaram, se equiparam para lidar com o contencioso de massa. Hoje se vê escritórios de advocacia com 200, 300, 400 advogados e o juiz é um só. Imaginem que quando se fala de lesão causada por empresas de telefonia, potencialmente cada brasileiro que tem um celular tem o direito de propor uma ação judicial. E o que fazer se nós tivermos, por exemplo, no caso da telefonia móvel, nós que temos mais de 200 milhões de linhas móveis, mais linhas móveis do que o número de habitantes no Brasil? O que fazer se cada proprietário de linha móvel quiser propor uma ação judicial por causa, por exemplo, de uma cláusula abusiva que conste no seu contrato? Era preciso dar atenção a esse contencioso de massa. Eu costumava dizer que o problema do Brasil, um dos principais problemas do Brasil, era que era exigido do juiz uma produção em série, mas o legislador tinha dado para ele apenas um carretel de linha e uma agulha. Ou seja, não deram para o juiz uma máquina de costura industrial. Então ele tinha que produzir em escala, mas com instrumentos insuficientes. De modo que era necessário não só incrementar a gestão do judiciário. Hoje se fala muito que o judiciário precisa melhorar a sua gestão. É claro que precisa melhorar a gestão. Se fala muito que é necessário aumentar o orçamento do judiciário. É claro que se precisa aumentar o orçamento do judiciário. Mas não se pode fazer milagres com uma legislação que, para cada pequena decisão, a professora Teresa Vâmbia foi muito feliz ao dizer, para cada espirro do juiz, cabe um recurso, cabe um agravo. E esse agravo, hoje, agravo retido, felizmente o novo código elimina a possibilidade de agravos retidos, não pela eliminação do recurso meramente, mas pela supressão do regime rígido de preclusões que hoje está no nosso código. Notem que a preocupação permanente do Congresso Nacional, primeiro dos juristas, depois do Congresso Nacional, sempre auxiliada com brilhantismo pelo professor Fred, na Câmara dos Deputados, foi a de resolver problemas reais. Se em 73 Alfredo Buzaide tinha uma preocupação de afirmar o direito processual civil como ramo do direito autônomo, com um regramento próprio, com princípios próprios, hoje nós já não vivemos mais esse tipo de problema. O processo civil está afirmado como disciplina autônoma, já não é mais um mero apêndice do direito civil, de modo que nós não precisávamos mais nos preocupar com essas questões de autoafirmação intelectual e acadêmica. Era possível já partir de uma premissa de que o processo civil é uma disciplina relevante, apesar de instrumental muito importante, e ser instrumental não é demérito algum, pelo contrário. Sem instrumentos, nós não temos como assegurar a efetividade de direitos. De nada adianta encher os idosos de direitos no Estatuto do Idoso se, quando o Estado descumpre uma das regras, não é possível fazer valer aquele dispositivo. E é o processo que serve para isso. É justamente o processo que serve para dar efetividade a essa infinidade de direitos que as leis, a partir da Constituição de 88, vêm concedendo aos cidadãos.